Pessoal, Namastê, Hare Krishna. Hoje o tema da aula é sobre o dosha kapha. Eu vou fazer primeira oração para a divindade do Ayurveda, que é Sri Dhanvantari, que é a encarnação de Senhor Vishnu, que trouxe o Ayurveda para a humanidade. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantaraye Amrita Kela Shastaya Sarvamaya Vinasanaya Trilokya Nataya Shri Mahavishnave Namaha Om Shanti 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 Swaha. Nossas saudações ao Senhor Dhanvantari, que está em todo lugar na forma de inteligência. Saudações àquele que é o Senhor de todo o universo, que destrói todas as doenças e carrega em uma das suas mãos o pote do néctar da imortalidade. Paz, paz, paz. E a oração para Shri Tulasi Devi, que é a planta mais sagrada para o Senhor Vishnu, é a planta que ela purifica o chakra do coração e ela nos purifica toda. Se você tem uma planta de tulasi em casa, ela vai purificar e proteger todo o ambiente. Vrindavani, Vrindadevi, Vishva Pujita Pushpasara, Nandini Krishna Jivani, Vishva Bhavani Tulasi. Então, hoje nós vamos falar do biotipo de kapha. Então, só para lembrar, para quem talvez veio hoje, que não esteve antes, a Ayurveda é uma ciência de saúde holística. Quer dizer que ela engloba a mente, o corpo e a alma. Segundo o Ayurveda e todos os sistemas de saúde natural, a mente e o corpo fazem um só, não tem separação. Tudo que você pensa se reflete no corpo e tudo que você come, você faz, se reflete na mente. Eles vão paralelamente. E o objetivo do Ayurveda, o mais importante, é na prevenção. Tem duas partes. O Ayurveda tem a parte da prevenção, que é muito desenvolvida, e a parte da cura, que é a parte da medicina. E na prevenção, justamente, está o autoconhecimento, para saber, para ter consciência, né? Essa fábrica tão perfeita, tão complexa que Deus, que a vida nos deu, para saber como atuar corretamente, porque o objetivo das ciências védicas, como yoga, ayurveda, astrologia, é poder evoluir e autorrealização. Então, para a gente poder evoluir, nós precisamos de um equilíbrio. E para obter esse equilíbrio, nós temos que nos conhecer, como funciona essa máquina. E para cada um, essa máquina ela é única, ela é diferente. Então, o Ayurveda diz que no movimento do nascimento, nós temos como uma impressão digital a vida, que vai determinar como você é fisicamente e psicologicamente. E você entendendo essa configuração vai te ajudar a ter consciência de como comer, como trabalhar, que tipo de relação ter, que tipo de trabalho, tudo, os ritmos, né, que você vai poder assumir e assim no dia a dia, durante a vida. Então, nós já vimos o dosha, os três doshas são vata, que é a combinação de ar e de éter. O dosha pitta, que é a combinação de água e fogo é a maior, ele toma muito espaço no pitta, 80% dos dois é fogo. E kapha é a combinação de terra e de água. Então, cada dosha, os três doshas são os três pilares do equilíbrio da vida. O dosha vata é responsável por todo o movimento. O dosha pitta é responsável pelo metabolismo, pela transformação. É o fogo, né, que cozinha. E o kapha, ele é responsável, é a terra e a água. Ele é responsável pela coesão, pela lubrificação e pela estabilidade.
Então, você vê a beleza que os 3 doshas eles estão atuando juntos. Por exemplo, o sangue. Imagina o sangue. O sangue ele circula pela ação de vata, né, que é o movimento. O calor e a cor do sangue é dado por pita, né, que é a temperatura, o pigmento, ao lado do metabolismo. E a estrutura do sangue, a umidade, o peso, o corpo do sangue é dado por kapha. A mente, por exemplo, o cérebro. Os pensamentos que nós temos, né, a ação de pensar é dominada por vata. A inteligência, o fogo de poder raciocinar, a clareza de poder refletir, a discriminação, a decisão, é por causa de pita. E todo o que contém o cérebro, né, está cheio de água, a coesão que tem no cérebro é por causa de kapha. Então, esses 3, eles atuam juntos em todas as funções fisiológicas do corpo. É muito interessante, porque quando você estudar Ayurveda mais profundamente, mesmo se você fizer 10 anos de Ayurveda, você se tornar um Vaidya, que é um doutor, você vai também estudar os doshas. Tudo é baseado nos doshas e também tem a parte psicológica, que são os gunas, como as qualidades da energia. Isso também ajuda muito, mas já é outra parte que a gente vai talvez ver mais tarde. Então, para resumir, um pequeno resumo do dosha kapha, ele governa a estrutura, ele é o mais estável dos doshas, porque a terra, né? A mãe terra, ela é estável. Ele está associado à terra e à água, os elementos mais pesados e materiais. A terra e a água são os elementos mais densos, e o ar e o éter são os elementos mais leves, mais sutis. Um kapha, nós podemos dizer que ele tem os pés no chão, está ancorado. Como a água e a terra, kapha sustenta e protege o corpo, mantendo sua estrutura no lugar e proporcionando força e resistência. Isso é a função de kapha, dar a força e a resistência. Os sintomas típicos de é só geral, tá? Depois eu vou falar mais em detalhe. O kapha, que é desequilibrado, ele tem muito muco, porque você vê água e terra, né? Quando você mistura os dois, da argila, é algo meio assim pesado, pegajoso. Então, toda a água que tem no corpo é hidratação. Como a água no macrocosmo, são os rios, os oceanos, né? A hidratação. No nosso corpo também, é todo o muco, o plasma sanguíneo, o sangue, tudo que é água, é o elemento água, e os ossos, os músculos, as gorduras, né, o esqueleto, também é kapha que toma conta. Então, um kapha equilibrado tem certas características, e um kapha desequilibrado ele vai ter muito muco, sensação de peso, obesidade, fraqueza digestiva, intolerâncias alimentares, sensação de tristeza e de melancolia. Porque a sede do kapha é aqui, né? Aqui no chakra, nessa região do pulmão. As características gerais de uma pessoa que é dominante kapha, ela possui olhos grandes, dentes fortes, cabelos encaracolados e macios, tem a pele fria, suave, pálida e muitas vezes oleosa. A pele de kapha, ela é mais grossa. A pele de pita, ela é fina, ela é muito sensível, a pele de pita. A pele de vata é meio rugosa. A pele de kapha, tudo que como ela tem muita terra, tudo é assim grosso, né? Ela tem, como por exemplo, você vê, é um exemplo típico assim, porque em cada raça, depende do lugar onde você nasceu, a natureza vai te dar certas características. Por exemplo, a pele de uma pessoa negra que nasceu na África, você vê, elas têm uma pele grossa para proteger, né, do sol e tudo. Então,
Já você vê as pessoas de país frio, né? Os brancos, europeus, descendentes de brancos, já têm a pele mais, né? Não é tão grossa. Seus movimentos são lentos e graciosos. A cafa, como é muito... Tudo que ela faz é devagar, porque imagina cá, a terra. A terra se move lentamente. Quando você planta algo, demora muito tempo para brotar, né? A natureza é lenta, a mãe natureza. Então, a pessoa cafa, ela tem as mesmas características que a terra no seu organismo. Ela faz as coisas lentamente, ela fala lentamente, ela reflete lentamente. Não quer dizer que ela não seja eficaz, só que tudo é mais lento. Elas gostam de ficar mais isoladas e vivem no mundo particular. Elas apreciam a estabilidade, uma vida estável, confortável e tranquila, com rotina definida, com organização e planejamento. Você vê, uma pessoa que é com dominância CAFA, ela é capaz de fazer todo dia a mesma coisa. A rotina não é um problema para ela. A rotina para a Vata é impossível, que é muito ar. O ar, ele vai para todo lugar, não tem direção. Ela não tem falta terra, estabilidade, né? Já o Kapha é o contrário, ela pode todo dia a mesma coisa sem problemas. E você vê isso em civilizações antigas, né? A Índia, a África, a Ásia, as pessoas faziam todo dia a mesma coisa, por isso que ficavam ricos, né? Tinham muitos filhos, tinham opulência, porque quando você faz todo dia a mesma coisa, você acumula. Quando você faz todo dia coisa diferente, você não consegue acumular. Tanto que, quando você vai para a Índia, a gente fala, a Índia é pobre. Meu, você vai fazer uma viagem para a Índia, você vai ver as riquezas, eles são mais ricos que a gente, que nós ocidentais, eles são riquíssimos. Os ricos são ricos, todo mundo tem sua casa, até um pobre tem sua casa lá. Quer dizer, não estou falando das favelas, mas assim, em geral, as pessoas têm esse cafa, né, na cultura deles. O cafa, se pode dizer que é aquilo que mantém as coisas juntas, é a coesão, é cafa. É o princípio da lubrificação e da estruturação. Nas articulações tem gordura. Todo no cérebro tem gordura, na espinha dorsal tendo gordura. Sem essa gordura a gente morre, a gente fica doente. Então é cafa que é responsável pela lubrificação, pela coesão do corpo. A função de cafa, então, é a estabilidade, a sustentação do nosso corpo físico. Agora, vamos ver quais são as características físicas para você reconhecer o dosha kapha em você ou em outra pessoa. A estrutura é robusta, a ossatura é grande. Os ossos de kapha são geralmente mais largos, mais grandes. O rosto é redondo, os olhos são grandes, especialmente o branco, a esclera do olho. A cor dos olhos é escura e rica em tons. Pode ser castanho chocolate, azul profundo. Os dentes são grandes e bem formados e têm uma boa resistência física. A pele é fria, oleosa e pálida. Porque você vê uma pessoa muito cafa, ela tem falta de fogo. Como o Vata, né? Eles têm isso em comum. Então, o corpo é frio. Os cabelos são grossos, tudo é grosso nela. Os cabelos, os dentes, a pele, as unhas. Elas têm unhas resistentes, sabe aquelas unhas grandes de mulher, assim, bem cafas, são muito bonitas. Eles têm o corpo úmido, tem muita água dentro, né? Molhado. É pesado, café é pesado, é tedioso, é lento, pegajoso, liso ou viscoso. É macio ou duro. Por exemplo, pensa na lama, né? A lama pode ser pegajosa ou dura, depende da lama, mas essa ideia. Kapha é estável, muito estável, é nublado, que imagina, falta o fogo, né? Então é tudo a ser meio nublado. É líquido, denso. Kapha tem o sono pesado, a digestão lenta,
o metabolismo lento, tem tendência à obesidade, o sistema imunológico forte. A digestão lenta porque o fogo é lento. O fogo digestivo ele é lento. Imagina você o fogo, você bota água, vai apagar o fogo, né? Então, no vata o fogo ele é fraco, mas no kapha ele é lento, é diferente. O metabolismo é lento, por isso que os kaphas eles têm tendência à obesidade, a engordar, porque é muito o ato de digerir, assimilar e eliminar é muito lento. Então a pessoa ela tem tendência a ganhar peso. Agora, o sistema imunológico dos cafas é ótimo, excelente. Um café equilibrado, ele raramente fica doente. Quais as características psicológicas? São pessoas tranquilas, relaxadas, afetuosas, generosas, tolerantes. Tem um exemplo de um café típico, sabe aquele Buda chinês, que não é um Buda, é um sábio, com a barrigona assim que a gente vê nas lojas. Esse é um típico cafa. Ele está bem, ele dá risada, tranquilo, né? Não esquenta a cabeça, generoso, porque o café ele pode dar, porque ele acumula, ele tem. Então, é aquela mãe que cozinha para toda a aldeia, aquelas pessoas que têm grandes fortunas e fazem doações para associações, trabalho de benevolência, e eles sempre têm aquele sorriso, aquela palavrinha, tudo bem. São tolerantes, têm uma memória boa a longo prazo. O que é isso? Assim, o Vata, ele aprende rápido e esquece rápido. O Kapha, ele aprende lentamente, leva tempo, mas quando ele aprendeu, não esquece mais. É para a vida. Então, eles têm tendência ao apego excessivo, têm tendência à letargia, são características psicológicas que estão presentes no Kapha, letargia, inércia, tendência a ser muito apegados. Agora, um Kapha equilibrado, então, dá uma pessoa que tem apetite e sede constante, são extremamente amorosas, protetoras, amigas, conciliadoras. É sempre bom ter um amigo Kapha, sobretudo para um Vata ou um Pitta, que o Kapha ele vai te acalmar, vai te dar aquela coisa gostosa, né, de se sentir bem. São abençoadas com fé, amor, tolerância, afetuosidade, compaixão e uma mente calma e estável. Tem boa memória, tem uma voz melodiosa, profunda e muito agradável. A constituição física dos Kaphas é sólida e forte, tem uma boa massa óssea e muscular, o que lhes dá resistência e longevidade. Sente uma sensação de apoio na função corporal. As qualidades densas, estáveis e conservadoras de Kapha sustentam o calor do corpo e protegem os órgãos. Eles protegem os órgãos, né, com a gordura, os músculos, dá a proteção. As articulações são firmes, elas são bem lubrificadas e sustentam os ossos. Há um suporte interno das membranas mucosas e do revestimento gastrointestinal. O estômago, todo o aparelho digestivo, igual, são os 3 doshas que eles atuam. O movimento, a comida que desce, que vai ser assimilada, eliminada, é responsabilidade de Vata. A transformação, as enzimas digestivas, é responsabilidade de Pitta. E toda a... como é que se diz? Desculpem. Essa lubrificação, né? As membranas mucosas, esse revestimento que protege. E se não tivesse essa proteção mucosa no aparelho digestivo, os ácidos iam destruir nosso aparelho digestivo. Então, essa mucosa que Kapha
ela põe que vai proteger o sistema gastrointestinal. E também no cérebro tem uma bainha de mielina, que se chama, para o funcionamento adequado do cérebro, para proteger o cérebro. A Ayurveda diz que o contentamento é um dos benefícios que o café equilibrado traz para nossas vidas. É uma pessoa que tem contentamento. Isso é extremamente importante para o equilíbrio emocional. Então, só para resumir, né? Kapha tem capacidade de amar e perdoar e ter compaixão e paciência. Elas possuem ótima resistência e energia e uma digestão regular e sono saudável. Isso é para um Kapha equilibrado. E é muito raro, né? Ter os doshas equilibrados. Agora, vamos ver o que traz um dosha desequilibrado, o Kapha desequilibrado. Ele sofre de ganância, muito desejo de acumular, de ganhar, possessividade e preguiça. Ele quer possuir demais tudo e tem essa letargia, essa inércia, essa preguiça. Podem apresentar problemas pulmonares. Tudo que é problema de acumulação, de retenção de água, de muco, é doença causada pelo desequilíbrio de Kapha. Então, gripes frequentes, congestão nasal, né? Alergias respiratórias, edemas, é muito comum de Kapha, retenção de líquidos, excesso de peso. Você vê, às vezes, a pessoa não é que ela come demais, é que ela retém o líquido, então ela engorda, mas, na verdade, ela está inflada. Ela não engordou, assim, de massa, mas é a retenção de água. Excesso de tumores, baixa motivação, depressão e sonolência. Por serem muito apegados aos fatos e às emoções, buscam a comida para se sentirem reconfortados. Também têm tendência a se sentirem desvalorizados e rejeitados. É o lado negativo de Kapha. Isso de buscar a comida para se sentirem reconfortados, isso é de todo mundo faz isso. Mas os Kaphas, especialmente, como eles têm essa relação com o emocional, né? E eles têm essa coisa de ser muito apegados, eles são as pessoas que mais sofrem com essa dificuldade emocional de buscar comida, né? Um Kapha desequilibrado ao nível físico, ele vai gerar pele oleosa, acne, comedões, a inércia mental, o apego excessivo a coisas e a pessoas, os vícios, cansaço, e frio excessivo também, né? E você vê os 5 elementos, eles estão aí presentes em nós. E é sempre né, a batalha de um elemento que está de mais, um outro que está de menos, um que ganha, um que está faltando. É sempre essa visão dos 5 elementos. Agora, quais são as ações do dosha Kapha no corpo e na mente? Então, ele é responsável pelo contentamento, pelo perdão, pela compaixão, pelo crescimento. A criança que cresce, ela é Kapha que está agindo. Toda a assimilação que a criança precisa para crescer é o Kapha que é responsável. O sono, é Kapha que é responsável pelo sono, pela regulação da gordura, pela força, pela resistência. O sistema imune é responsabilidade de Kapha. A estabilidade no corpo e na mente, o suporte para funções corporais, a nutrição dos tecidos do corpo líquido, o plasma, as alterações anabólicas, a lubrificação, a alimentação em geral, a reparação, regeneração, a memória, a qualidade da saliva, o fato de perceber o sabor, né? O sentido do olfato também. Agora, vamos ver exemplos de dosha Kapha em excesso ou em estado de desequilíbrio. Então, o que ele traz? A digestão muito lenta, a estagnação, a inércia,
Pode ter também prisão de ventre, em alguns casos. Excesso de saliva, excesso de muco, ambição, apego excessivo, pele úmida, tosse úmida. Tosse seca é mais de vata, tosse úmida é mais de kapha, quando tem muito muco. Marcas na pele, edema, retenção de água, cochilo excessivo, dificuldade em acordar, né? Eu vou explicar depois, as horas do dia, vocês vão entender por quê. Hipomobilidade, mente nebulosa, muito teimoso, né? Ele está muito firme nas suas convicções, isso é o problema de kapha. A depressão, congestionamento, tudo que está congestionado no corpo é kapha desequilibrado. Vata desequilibrado dá bloqueios, por exemplo, ciática, artrite, paralisia, tudo isso é problema de vata. Pita é tudo que é inflamação, né? Inflamação, muito fogo, por exemplo, problemas de erupção de pele, é tudo problema de pita. E kapha é tudo que é congestionamento, congestão, é retenção de água, de muco. Falta de apetite, dificuldade para respirar, pneumonia, cistos, sentir-se pesado ou sonolento depois de comer, dificuldade em iniciar as coisas. Esse é um exemplo muito legal que meu primeiro professor de Ayurveda ele dava assim. Sabe aqueles bonecos de neve bem redondinhos? Eles estão, né, não se mexem. Você dá um pontapé, ele não para de rolar. E kapha é assim, ele tem muita dificuldade de começar as coisas, tem que dar um pontapé. Aí quando ele começa, ele não para mais. Vata ao contrário, ele começa rápido, muito entusiasta, e aí para. O pita está no meio, entre os dois. Então, as horas do dia, os 24 horas, tem períodos de para cada dosha. Kapha, ele domina das 6 às 10 da manhã. Você vê quando a gente se levanta de manhã, tá assim, a boca tá cheia de, né, depósito branco, nós temos olheiras, estão meio inchados embaixo dos olhos, a gente está meio, né, lento, sonolento, isso é a influência de kapha. Das 6 às 10 da manhã. Por isso que a pessoa que é dominante kapha, ela deve, se ela pode evitar tomar café da manhã ou tomar um chá, algo bem leve, porque ela já está pesada, né? Kapha já é pesado. E das 18 às 22 horas, kapha domina, porque é a hora que a gente se prepara para ir dormir. Então, é uma hora que, normalmente, que a gente, ninguém faz quase, mas na época antiga, nos tempos antigos, as pessoas não tinham internet, não tinham relógios, né? Então, elas iam dormir com o sol, né, se baixando, as pessoas seguiam o ritmo da natureza. Então, você vê que nesse período a gente deveria desligar tudo, estar numa boa, comer com a família, né? Dar risada, se relaxar. E isso é ideal para ter um bom sono, né? Para poder cair no sono facilmente. Eu não sei se eu acho que no Pita eu não disse as horas. É assim, Pita são das 10 às 14 horas, é onde o Zenit está, o Sol está mais elevado, né, mais forte, e das 22 horas às 2 horas da manhã, é onde Pita ele prevalece. Depois das 2 às 6 da manhã é horário de Vata, onde os monges, os yogis levantam para meditar, os artistas criam, né, das 2 às 6 da manhã. Depois, das 6 às 10 é Kapha. Das 10 às 14 é Pita. 14 às 18 é Vata, de novo. 18 às 22 é Kapha. E das 22 às 2 é Pita de novo. Você vê que quando você... É a hora das discotecas, né? Onde todo mundo está a mil.
1 da manhã, meia-noite, 2 da manhã, né? É hora de estar com fogo. E não sei se você já reparou, se já acontece com você, quando você fica à tarde acordado, tipo 1 da manhã, meia-noite, começa a ter fome de novo. É o fogo digestivo que ele entra em ação de novo. O período da vida que Kapha domina é a infância. A infância, você vê as crianças são gordinhas, elas gostam de brincar, gostam muito de guloseima. E é a época para crescer, então elas precisam de essa nutrição de Kapha, né? Muita gordura, muita água, muita terra para poder crescer. É a época de Kapha. Então, a pessoa Kapha, ela, assim, o estilo de vida que é bom para Kapha é deixar ir, né? Deixar, porque a Kapha tem tendência a ser muito apegada. Então, deixar as coisas ir, deixar espaço para mudança, para atividades, evitar muita rotina. É bom a rotina, mas o Kapha, de vez em quando, tem que dar um pontapé para a rotina, quebrar e poder estimular o seu organismo, a sua mente, né? Ter essa estimulação, botar estimulação na vida. Então, assim, a Ayurveda diz que para você equilibrar, você tem que trazer o oposto do que você é. Como o Kapha é pesado, ele precisa de tudo que vai estimular e vai tornar seu organismo, sua cabeça mais leve, né? Estimular, esquentar e tornar mais leve. Isso são assim para tudo na vida, tanto a alimentação como o trabalho, o sono, tudo. Você tem que trazer sempre o oposto do que você é, ou do que você, a condição que você tem que trazer o oposto para equilibrar. Então, se Kapha já é gorduroso, ele é pesado, então, para tirar a Kapha do corpo que está em excesso, se recomenda uma dieta com alimentos leves, quentes e secos, tá? Mas eu vou aprofundar isso daí. Agora, as dicas dietéticas para apoiar o equilíbrio Kapha. Então, lembrando que, mais uma vez, que a digestão, assim, o Ayurveda, ele vê que a saúde não depende do que você come, mas depende de como você digere, como você assimila e como você elimina. Eu tive, assim, dois exemplos na minha vida que me chocaram muito. Sempre, não, todo mundo tem casos de pessoas queridas que se foram, né? Mas, assim, para mim, esses dois exemplos foi algo muito... Desculpa, vou botar a bateria aqui. Esses exemplos, para mim, foi assim, assim, na visão do Ayurveda, é impressionante. Eu fui morar nos Estados Unidos e eu conheci um devoto. Sabe que eu fui morar na Califórnia, que a Califórnia é o lugar mais alternativo que existe, assim, no mundo. Quer dizer, no Ocidente, né? Fora a Índia. E esse devoto, ele estava totalmente assim na coisa de comida natural, orgânica, grãos germinados. E ele trabalhava com, sabe, esses sistemas de como é que se diz? De pirâmide, assim como a Herbalife, esse tipo de coisa, mas era outra. Então, tudo relacionado com coisa de saúde, né? Aí, assim, sabe, os americanos são mil por hora, né? São muito intensos. Então, quando eu ia na casa dele, ele comia, almoçava, estava falando no telefone, estava fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Eu falei, bom, esse é um vata-vata, né? Vata, vatíssima. E alguns, acho que o ano seguinte, me disseram que ele morreu de câncer. Para mim foi um choque. Falei, uau, né? Então, para mim, assim, foi que mostrou realmente que você pode comer tão sadio, né? Você pode comer comida orgânica, mas se você está estressado e você não digere direito, assimila e elimina, você vai ficar doente. E isso é realmente o princípio do Ayurveda.
Em outro caso que aconteceu, uma grande amiga minha, aliás, que morava na Nova Gokula, na fazenda, lá em Aladipinda, que era... Elas tinham, aliás, tinha uma pousada lá. Ela era muito cafa. Para mim, assim, quando eu via ela, eu pensei, essa daí vai viver até os 100 anos. Que ela é, sabe, uma pessoa que é sempre generosa, com um sorriso, devagar, né, bem estável. E, bom, aconteceu que a mãe dela morreu um ano antes. Eu acho que ela estava muito apegada com a mãe e acho que causou também. É o seguinte, ela tinha dores na barriga, no abdômen, dores muito fortes e foram fazer uma análise, tinha um tumor que estava assim, explodiu, cheio de água e em 3 semanas ela morreu. E para mim foi também um choque, uau. Por isso que Cafa é assim, era a típica Cafa, né? Ela guardava tudo. O problema, o perigo com Cafa é que ele guarda tudo, ele não bota para fora. Então, assim, cada doce ele tem a sua armadilha, né? Você tem que saber qual é a tua armadilha que é perigosa para você. Então, os Cafa, eles têm que se mexer, tem que estimular o organismo, tem que botar para fora, porque eles têm tendência a guardar tudo, tanto no nível emocional como físico. Então, isso pode ser bom de um lado, mas pode ser perigoso do outro, né? O nosso maior desafio ao nível de saúde, tanto saúde física, como emocional, como psicológica, a gente tem que saber qual é o limite do desequilíbrio. Todos nós temos desequilíbrios. Alguns têm desequilíbrios crônicos, a maioria de nós. Quando esse desequilíbrio está num certo nível, a gente pode viver direito, né? A gente pode reequilibrar com alimentação, com pranayamas, meditação. Mas quando esse desequilíbrio ele já vai para o outro lado, você tem que saber dentro de você, tem que se ouvir. Aí ele pode virar numa doença grave. E tem outra coisa, tem certos desequilíbrios que quando você envelhecer vai te afetar muito. Sobretudo, quer dizer, todos, né? Desequilíbrios de vata, né? Por exemplo, se você tem a memória muito fraca, você esquece muito, na tua velhice isso vai ser amplificado. Por exemplo, o pita, o fogo, né? Tudo é amplificado na velhice. Os lados negativos, né? A raiva, a frustração e de cafa também, né? Pode a retenção de água, porque envelhecendo o corpo tem menos do elemento fogo. Então não consegue, você vê as pessoas velhas elas têm tendência a engordar depois da menopausa, sobretudo as mulheres, os homens também, né? Porque o fogo ele diminui, então a capacidade, o metabolismo do corpo ele diminui. Então você tem que ser sempre observar qual é o limite do desequilíbrio. Se ele está assim, mais ou menos, se ele começa a ser sério, você tem que tomar, né, tem que tomar medidas para tentar reequilibrar o teu corpo. Então, as dicas dietéticas para apoiar o equilíbrio CAFA. Então, é assim, no caso de CAFA, é uma pessoa que tem que tentar consumir alimentos mais leves, secos e quentes, uma vez que o CAFA é caracterizado por qualidades de pesado, úmido e frio. Tem a ciência na Ayurveda, é uma ciência extremamente útil, é a ciência da alimentação dos 6 sabores. Existem 6 sabores, segundo a Ayurveda, que são doce, salgado, azedo, amargo, picante e astringente. E cada um deles é muito interessante, porque cada um deles tem os elementos. Então, para a CAFA, os sabores que são mais recomendados são o sabor amargo, o picante e o astringente. Por quê? O sabor amargo, você encontra ele você vê que os chás
as ervas medicinais, as saladas, elas têm o gosto amargo. O cúrcuma, açafrão, tem o gosto amargo. Por quê? Porque o gosto amargo, ele purifica, ele esfria. Então, para cá foi ideal comer folha verde, salada, tudo que é gosto amargo. Folhas medicinais. Você vê quando você quer fazer uma desintoxicação, você toma chás que são de folhas meio amargas, né? Porque elas purificam o corpo. O sabor picante é o sabor assim. Cafa pode comer molho picante, chutney. Chutney é um molho indiano que se serve sempre nas refeições, um chutney, que é um molho picante. Você pode fazer chutney salgado, com hortelã, com coco, chutney de frutas doces, né? Sempre o gosto picante, que ele vai esquentar o cafa, ele vai esquentar o corpo do cafa. E o sabor picante, ele resseca. Você vê quando você come muita pimenta, né? Você vai comer uma pizza, bota muita pimenta, aí te dá essa sensação de ficar ressecado, mas para o café é bom, ele tem muita água. E o sabor astringente. Astringente é aquele sabor por exemplo, da romã, o da maçã, que é verde, a banana verde, é bem astringente. Esse sabor, ele vai secar o excesso de água e vai purificar também. E muitas plantas, por exemplo, acho que espinafre, acelga, eu não lembro agora, mas tem esse sabor astringente, que é muito bom para a cafa. Então, na tua comida, você come de tudo, né? Mas você dá mais importância a esses sabores. Tenta encontrar na tua comidinha do dia a dia alguma coisa que tenha esses sabores. Aí vai ser muito bom para o teu corpo. Então, em geral, assim, eu não vou ler tudo, a lista dos alimentos, mas, em geral, assim, evita muito doce, né? O doce é o quê? No sabor doce tem água e tem terra. Então, já vai aumentar muito o cafa. Então, evita o doce. Por exemplo, nos grãos. O arroz é um cereal que ele é doce. Então, é bom, ele é pesado, ele é úmido, ele é doce, ele é frio. Por que que nos países quentes se come muito arroz? Se na Índia todo mundo come arroz. Ah, no Brasil também, mas a Índia, a Ásia é típico arroz 3 vezes por dia, de manhã, meio-dia à noite. Porque o arroz, ele esfria o corpo. É isso que eu queria falar. Então, para cá, o arroz não é o ideal. Você pode comer um pouquinho, mas, por exemplo, a cevada é um cereal que esquenta, o milho esquenta, o trigo também esquenta o corpo. Mas o trigo, ele causa mucosidade. Então, se você pode incluir especiarias na alimentação, vai te ajudar a evitar as mucosidades. Por quê? Porque as especiarias, a maioria delas, elas esquentam, elas aumentam, elas estimulam o fogo digestivo. Gengibre, cominho, né, as pimentas. Então, é ótimo para a cafa. E como eu dizia, a pimenta, ela resseca, mas para a cafa, tudo bem, não tem problema. Pode ressecar, ao contrário, é bom. A pipoca é ótimo para a cafa. É leve, é milho, resseca, é seco, né? É ótimo. As leguminosas, todas as leguminosas são boas. Olha que interessante, o grão de bico, no Ayurveda, ele tem a qualidade de ressecar, de absorver a umidade. Então, o grão de bico é muito bom para a cafa. Se na Índia tem... É quando você tem uma... Assim, tá cheio de fórmulas, de coisinhas, né? É difícil de fazer, mas, por exemplo, você germina o grão de bico para a cafa e você come um punhadinho de manhã, você bota sal, os temperos, óleo, e esse grão de bico ele ajuda a emagrecer. É meio complicado, né? Mas você pode tentar. E o que eu queria falar, na Índia se faz
tem um tratamento, é uma massagem que se faz para estimular o cafa, que não é uma massagem com óleo, é uma massagem com farinha de grão de bico. E se esfrega bem forte no corpo esse grão de bico, essa farinha, misturada com outras farinhas. E ele vai estimular o cafa que está estagnado, se vai em direção oposta aos fios, né? Do cabelo, dos pelos. Então, esse grão de bico ele vai absorver, ele vai absorver a umidade que tem no corpo. Então, o grão de bico é muito bom. E todas as leguminosas. As bebidas também, em geral, são as bebidas que são picantes, como tem essa infusão de especiarias, se chama chai, masala chai, que é excelente para cafa. Que tem cravo, tem canela, tem gengibre, cardamomo, são todas temperos que vão esquentar o corpo, vão estimular. Aliás, o masala chai é bom para todo mundo, é um remédio universal. Eu vou dar a receita, tá? Semana que vem, que eu vou dar as dicas para todo mundo. Eu vou botar essa receita. Se você aprender a fazer um masala chai bom, você bota na garrafa térmica para o dia todo. Seja seu melhor amigo para todas as ocasiões, que é quentinho, ele acalma, ele estimula, ele faz muita coisa boa. E te ajuda a dormir também, você pode tomar à noite, sem chá preto, claro. Mas uma masala chai com um pouquinho de leite e açúcar, assim, docinho, te vai trazer aquele cafa, sabe? Se você é mais vata ou pita, vai trazer aquela sensação pesada, assim, de relaxamento, de calor, bem gostosa. Kombucha é bom para cafa, ele é meio astringente, né? O café moderado, chá preto. O chá preto, ele é astringente. A folha de chá, ela tem essa qualidade. O chá verde, né? É bem astringente e amargo também. Gengibre, chá de gengibre é excelente para todo mundo, mas especialmente para cafa. Cravo e canela, porque elas pensam sempre que tem o calor. Cafa precisa de calor. Então, essas especiarias têm calor. Chá de pele de laranja. Isso você pode fazer em casa, que é amarguinho, né? Então, é muito bom para cafa. O mel, olha só, o mel é um adoçante que é excelente para cafa. O mel, ele é astringente. Você já reparou? Quando se come mel puro, né? Ele é astringente. Então, é um doce, assim, excelente para cafa, mas com moderação. Sabe aquela coisa de quando você levanta em jejum, tomar água morna ou água quente com limão e mel? Então, o mel, por exemplo, para vaca, ele é muito astringente demais, mas para café é ótimo. Ele vai ressecar as gorduras do corpo, as toxinas. Os óleos, ela tem que usar com moderação, ghee com moderação. O óleo de girassol é bom para cafa, que o girassol é muito leve, ele tem a qualidade de leveza. Então, se você encontrar girassol orgânico, que o girassol refinado é uma toxina, né? É um veneno. Eu sei que em São Paulo, nas lojas da Mundo Verde, tem. Não é bom. Não sei se é caro, mas enfim, você pode usar um pouquinho. Porque o óleo é importante. Para cafa, o óleo que é de boa qualidade, ele vai estimular o fogo da digestão. Então, muito óleo não é bom, mas um pouquinho de óleo é importante. Uma vez eu assisti uma palestra de sabe esses americanos que querem te vender fórmulas assim para emagrecer? Aí ele dizia assim, o slogan dele era consuma óleo, gordura para se liberar da gordura, né? Coma óleo para emagrecer. É porque o óleo, ele é considerado na Ayurveda fogo líquido. Então, é um fogo, ele vai estimular a tua digestão. Então, é muito bom, é muito importante ter sempre óleo de boa qualidade na alimentação. Os laticínios são pesados, né? Mas sempre com moderação.
sempre tem um jeitinho de compensar. E a gente gosta de comer de tudo, a gente não vai se privar, né? Tomar um sorvete, queijo, leite, iogurte, mas tem os antídotos, né? Como tem um antídoto de Rahu, tem antídotos na Ayurveda para você não sofrer os efeitos negativos daquele alimento. Por exemplo, para queijo, o cominho é fantástico. Aliás, tem na Holanda, eles fazem um queijo, parece queijo prato, mas ele é com cominho dentro, é uma delícia. E ele te ajuda a digerir para quem tem o fogo lento, para não causar muco, essas especiarias, o cominho, o gengibre, eles vão ajudar a digerir os laticínios. Por isso que, por exemplo, tem o famoso leite. Vocês conhecem o leite dourado? Alguém já ouviu falar ou alguém já pratica isso? O leite dourado é o seguinte: de noite se diz que tomar leite quente, pode ser leite vegetal, não precisa ser leite de vaca, leite de amêndoas. Você tomando leite, a qualidade do leite quente, ela vai aumentar o teu kapha e vai te ajudar a adormecer. Mas para poder digerir o leite, você põe cúrcuma, gengibre, cravo, canela, cardamomo. O cardamomo é uma especiaria assim mágica. Ela esquenta, ela estimula, mas ela acalma também os nervos. Ela é mágica. Por isso que se a especiaria que é assim o coração do chai, do masala chai, é o cardamomo e dá aquele gostinho tão gostoso. Mas ele esquenta e ele acalma os nervos. Ele estimula também o fogo da digestão. Eu sei que o cardamomo é um pouquinho caro, mas vale a pena incluir o cardamomo também quando você cozinha o arroz, quando você faz verduras. Assim, na alimentação ayurvédica, todas as especiarias são boas para doce e para salgado. Eles trazem essa qualidade de calor, de fogo, que a gente precisa tanto, né? Bom, eu acho que eu já falei assim tudo. Os pranayamas, que são aconselhados para a kapha, a Kapalabhati, que a Renata ensinou ontem, ou que já tinha ensinado, é fantástico, porque ele estimula, ele esquenta. E ele vai também desintoxicar o corpo. A respiração diafragmática é muito boa. A respiração do Foley, o Jai, pranayama Ujjayi, o Pratiloma, também é bom para kapha. E a respiração nasal alternada, né? Que ela é Nadishodhana, ou Anuloma Viloma. E eu dei também um quadrinho de asanas, vocês vão receber na apostila, que são favoráveis para kapha. Todas as asanas são boas para todo mundo, mas tem umas que são melhores para kapha. E elas estão numa imagem que eu coloquei na apostila, tá? Agora, é importante, assim, com essa sala dos mantras, eu estou tomando consciência de algo extremamente importante, que para a gente reequilibrar o dosha, tudo isso que assim se fala, os alimentos, o ritmo de vida, tudo isso ajuda muito, mas o que ajuda mais é ter consciência, tomar consciência de quem nós somos realmente, da nossa condição, ter essa sobriedade interna, ganhar, se conscientizar, né, aprender, adquirir esse conhecimento de quem nós somos e qual é o objetivo da vida humana, e entender as nossas necessidades profundas. Isso traz um grande, grande equilíbrio, que você não vai conseguir se você só ficar na plataforma física e psicológica. Então, esse lado, essa dimensão espiritual é vital para você obter um equilíbrio profundo. Senão, esse equilíbrio não vai durar. Você vai fazer uma dieta de alguns dias, mas se você não tem consciência profunda do objetivo último da vida, e essa prática espiritual, ela não vai ser completa, ela não vai ser profunda, essa prática, né?
Então, eu estou muito feliz de poder fazer esses cursos aqui nessa assembleia, nessa sala dos mantos, porque tem a dimensão espiritual. Na Índia, infelizmente, eu vou muito para a Índia. Eu tenho amigos médicos, tenho um amigo médico, 2 amigos médicos. E eles falam que assim que a dimensão espiritual, até no Ayurveda na Índia, ele está diminuindo. Hoje em dia, por exemplo, nas faculdades de Ayurveda na Índia, não tem a dimensão espiritual. Eles só ficam no lado físico, nas doenças, né, nos doshas. E é muito triste, porque é a riqueza, né? É a alma da cultura védica, é essa dimensão espiritual. Então, a gente tendo isso aqui na sala dos mantras é completo, né? Ter o conhecimento de como funciona o teu corpo e ter o conhecimento espiritual e poder juntar tudo e fazer te dar uma fórmula bem completa para você equilibrar a vida, né? Alguém tem alguma pergunta, comentário? Pode abrir o microfone, estou à disposição. Deve, minha flor, Sim, Vivi. tomando rever esses conhecimentos, né? Depois de muitos anos, assim, Radha já deu vários cursos, né? E eu participei de alguns sobre os doshas, né? Sobre os biotipos, e agora eu estou tendo a oportunidade de aprofundar através das suas explanações, né? Do teu curso. Então está sendo muito valioso para mim. Eu espero fazer essa semana, eu vou conseguir, assim, vou me focar, vou tentar, né? E são várias essas características que você está falando, a gente precisa reconhecer em nós, né? E aprender a equilibrar essas coisas em nós. E intensificar o sadhana, né? Intensificar o conhecimento, como você falou. Intensificar tudo para que a gente possa sair do ponto que a gente está, que está desconfortável, né? Porque, na verdade, é um processo de autoavaliação, né? De auto se examinar, né? E a gente tem a oportunidade incrível que Krishnadade está nesse sadhana junto. Então, essa força, às vezes, a gente fica desestimulado, desesperançoso, né? Cada um vive suas dificuldades diárias, né? As internas e com as influências do ambiente também, porque somos sensíveis, né? Estamos fora de casa, né? Fora do nosso verdadeiro lar. Então, ter conhecimento sobre como agem esses elementos, né? Que biotipo nós temos, que alimentos nós exageramos, né? Que alimentos podemos, e especiarias, como você falou, podemos trazer para nossos alimentos para ir coordenando e equilibrando essas, como se diz assim, essas influências, né? Das nossas próprias características, as influências externas dos alimentos, a falta do não se focar naquilo que é mais importante, né? E o resto é com Krishna, né? Porque se a gente consegue equilibrar essas coisas, né? Essas energias em nós, né? Entender nosso biotipo direitinho, respeitar os limites do nosso corpo, Sim. claro que nós vamos ficar bem, né? Que é o objetivo Krishna. Agora, desculpa, Brinda, desculpe interromper, mas a Sumini quer dizer uma coisa. Eu só queria dizer que esse equilíbrio, ele é constantemente desequilibrado. É muito difícil guardar o equilíbrio. Então, é importante você reconhecer o teu biotipo, tá? E você ter esse conhecimento assim ao lado de você para conseguir a cada momento, né, reencontrar esse equilíbrio, porque ele é muito difícil na vida que a gente leva, né? É mais importante buscar, né? Não pode Sim, claro. Sim. desistir, porque eu sou libriana, então eu vivo buscando esse equilíbrio em todos os níveis. E quando eu me desequilibro em qualquer coisa, eu me cobro demais dentro de mim, entende? Eu fico muito frustrada com qualquer coisa que vem, que é como assim, a gente tem anos, né, se esforçando, né? Mas a gente tem que entender que existem muitas influências de vidas passadas e muitas coisas que a gente vem passando, e a gente tem que ter paciência com a gente também,
porque as coisas não acontecem da noite para o dia. É um processo de conquista, de autoconquista de si mesma, né? E de Claro, mergulho dentro de sadhana, como o Prabhu fala. O sadhana precisa ser mais intensificado, né? Com mais horas, com mais, assim, a gente precisa olhar para a gente com um olhar de amor maior, né? Com um olhar de amor maior, mas ao mesmo tempo não é um olhar de amor maior que lhe deixa numa situação que, como o povo fala, de conforto, que eu vejo que é totalmente o contrário, tá bom? tá? Hare A Krishna. Samine, tá, obrigada, Brinda. A Samine tem uma pergunta, tá? Se você quiser fazer, Samine. Rapidinho. Você falou, David, está sendo muito, muito bom as palestras, né? Queria agradecer. Você falou que a CAFA tem uma armadilha, né? Do apego e tal. Eu queria que, não sei se você pode falar, da armadilha de Vata e de Pita, rapidamente. Então, assim, a armadilha é saber o ponto fraco, que vai te pegar, os dois vão te pegar. O Vata, ele é muito, no Vata, que é por Vata, falta a terra, falta as raízes, falta o fogo, né? E falta a água, a hidratação. Então, a armadilha de Vata é viajar muito. A gente geralmente está atraído para as coisas que não são boas para nós, que a gente não deve fazer. O Vata, ele está sempre querendo viajar, mover, ir para um lugar para o outro, né? Pensar. Então, essa é a armadilha. Ele te leva, os elementos ar, ele vai te levar. Então, quando você vê isso, aí você tem que parar, tem que dar uma estabilidade, uma pausa, trazer mais terra, mais água, mais calor. Esse é o ponto fraco para Vata. E para Pita ele pega fogo, né? É muito fogo. Então ele começa a entrar naquele entusiasmo, naquela ambição, né? Muito fogo da ação, muita ação. Então ele começa e não para. Aí, então quando você vê que o fogo está te incendiando, aí você dá uma parada. Então bota um pouquinho de água bota mais água para apagar o fogo, bota ar, né? Ar vai esfriar, vai refrescar o fogo. E bota a terra, você põe a terra no fogo, ele apaga, né? Então, relaxa, dá risada, desliga tudo, bota um filme de cômico, né? Para dar risada e relaxa. A gente não tem essa expressão em português, não esquenta. Não esquenta. Tá bem dita, né? Não esquenta. E quando esquenta, pega fogo. Então, não esquenta. É muito legal essa expressão em português. Não tem em outras línguas. Então, é essa. E para cá, a armadilha é muita rotina, muito apego. É bom um pouco, né? Mas tem que ser equilibrado. Aí, quando começa muito, 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 aí ele infla, né? Acumulou muito, engordou muito. Aí, não chega nesse ponto, né? Não deixa chegar nesse ponto, porque a coisa mais difícil que existe é de emagrecer, não é? Para quem já. Acho que todo mundo, né? Tentamos emagrecer na vida é muito difícil. Então, quando a gente está lá de Marrakech, é muito difícil voltar. Então, Suamini, respondeu um pouquinho? Sim, é certo a gente pensar, então, por exemplo, que eu tenho o biotipo Vata Pitta. Eu posso olhar para a CAFA e tentar pegar algumas coisas de CAFA do tipo disciplina, para meio que apaziguar essa movimentação muito intensa, às vezes que realmente eu percebo que me desequilibra muito e eu não tenho freio, sabe? Eu começo. E aí quando eu vejo já estou toda desequilibrada, entendeu? Então talvez uma disciplina maior, alguma coisa, talvez olhar para a CAFA e pegar algumas coisas, alguns elementos ali do comportamento CAFA. É muito simples, Suamini. Na verdade, a primeira coisa de CAFA é estar parado, não se mexer, não se mover. A terra não mexe, a menos que tenha um terremoto. Então, Vata e Pitta, o que eles têm em comum é o movimento. Pitta é menos, né? Porque o fogo, ele
ele se mexe, mas ele fica parado. O Vata, ele tem o movimento que vai para todo lugar. Então, esses dois, eles têm que, de vez em quando, parar. Todo dia, num determinado momento, você tem que parar tudo, mesmo de pensar, até mesmo de cantar japa ou qualquer coisa, você para. Essa é a qualidade de Kapha, parar. E água, beber água ou tomar um banho, né? Para ter a água, ela calma, ela esfria o Pitta e ela traz a umidade, a hidratação para Vata. Então, parar, botar água no corpo, essas são as duas coisas que são muito boas para Vata e para Pitta, né? Eles têm essa coisa em comum. Agora, já o Kapha já é o contrário, ele está tão parado que ele precisa olhar para o Vata, para pegar um pouquinho de movimento, se mexer. O Kapha é o contrário, né? Quando você é muito Kapha, ou imagine que você faz um trabalho Kapha, que é a maioria das pessoas hoje em dia, né? Elas ficam o tempo todo sentadas. Então, você vai, se mexe, anda, faz um esporte, faz uma atividade física, dança, né? Você traz o Vata e o Pitta para ter o momento. A gente tem que falar de cada dia, não dá para falar da vida toda, não, de cada dia, né? Até o Dalai Lama, ele deu, não sei se vocês conhecem, ele deu assim, ele dá instruções, né, para as pessoas viverem melhor. Ele fez assim uma lista de coisas que você precisa fazer cada dia para se sentir melhor. E uma delas uma vez por dia você tem que se isolar. Você tem que entrar em você, ficar parada na tua bolha, assim, deixa a família, os amigos, responsabilidades, tudo para fora, se fecha no momento só com você, parado, para você entrar em você e se nutrir, se regenerar com você mesma, né? E isso tem tudo a ver com a Ayurveda, né? Parar um momento, desligar tudo, tudo, tudo. E só ficar assim no vazio, né? Centrado em você. Isso é fantástico. Mesmo 10, 15 minutos por dia, mesmo se você tiver muitas crianças, o trabalho tudo, faz isso. É o que a gente faz na yoga, né? Que a Renata é professora de yoga. No fim, a gente faz o Shavasana, que é o relaxamento final. E o que é? É você entrar para dentro de você, se interiorizar, parar tudo. Shavasana quer dizer cadáver, né? Você morre para fora, você só fica dentro de você. Isso é muito, muito regenerador, né? Tem mais alguma pergunta, algum comentário? Te agradecer imensamente pelas instruções, pelas informações, amada. Hare Krishna. Sou eu que agradeço. Dave, se você puder pôr lá no grupo, não sei, algumas dicas que você acha que é bom para todos os doshas. Tipo assim, uma coisa que você acabou de falar, entendeu? Que é bom a gente se interiorizar uma vez por dia, entendeu? Não sei, coisas, sabe? Que você sentir que é fundamental para o equilíbrio da saúde, sabe? Não sei. Eu acho que para mim ia ser muito bom, sabe? Para eu me orientar, assim. Talvez seguir alguma coisinha assim que você acha que é fundamental. Peraí, você falou para botar no grupo, é isso? Talvez, não sei se você tem já de cabeça, mas assim, pensar e botar no grupo alguma coisa, coisas que são fundamentais para a gente manter a saúde, sabe? Tipo, coisa besta, tipo, tomar água. Às vezes a gente acha que é besta, mas tomar água, dormir bem, sabe? Comer na hora certa, sabe? Coisas assim que a gente precisa seguir, que às vezes a gente não segue e eu acho que é fundamental, né? Eu por exemplo, para mim é fundamental. Tá, tem duas coisas. A aula da semana que vem vai ser um resumo completo, que eu vou dar as dicas para equilibrar cada dosha. Isso é uma coisa. Mas você me deu uma ideia. Eu também posso colocar, assim, de vez em quando, na página dos buscadores, umas dicas, uns toques, né? Epa, lembra de fazer isso. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa Senhora, muito. Gente, eu acho muito bom também, Dave, essa ideia da Somini, porque muitas vezes a gente se distrai, sabe, do nosso dia a dia, esquece de coisas básicas, que são fundamentais, né?
Uma coisa importante saber que a gente não vai se transformar. Como do jeito que você nasceu, você vai até o último suspiro. Tem mudanças com as estações do ano, com as épocas da vida, com as horas do dia, mas a tua impressão profunda, se você é loira, você não vai se tornar morena, a menos fazer uma tintura. Então, você saiba que se você é muito vata, não adianta você dizer, eu vou me equilibrar. É como o pessoal que faz o ano novo, eu vou tomar resoluções para o ano novo. Não adianta, ninguém faz. Você faz uns dias. Então, não adianta. Essa é uma armadilha também. Pensar que você vai se transformar. Ah, mas a Devi falou que eu sou muito vata, então eu vou mudar. Eu vou ter rotina. Falso. Você não vai fazer. Vamos apostar? Eu sei que você não vai fazer. É porque assim, não dá. A mente é muito traiçoeira, sabe? É um cafa, tá? Ah, eu sou muito cafa, eu tenho muita rotina, eu vou começar a me mexer. Não, não vai, não adianta, você não vai fazer, eu sei que você não vai fazer. Então Mas faz o posso te dizer uma coisa? fala. Eu sou daquela que acredita que, eu não sei se é uma ilusão, né, se é uma armadilha, como você falou, mas eu acredito que se a gente reconhece os erros em nós, e o Senhor do Karma, que é Krishna, né, junto com nossos esforços intensos em nos melhorar, né, essas transformações elas vão acontecendo gradativamente. Claro, como você falou, não é um milagre, não é uma receita de bolo, né, onde você faz aquele bolo daquele jeito e assim todo mundo pode fazer com aquela receita e dar certo. E Mas, sendo filha, que se a não é. gente reconhece esses erros, entende? E diz a Krishna, poxa, Krishna, me ajude, sabe? A equilibrar essas coisas em mim, porque você é o Senhor, porque é o único ser que é capaz de nos transformar, sabe? Isso eu acredito mesmo, é algo que eu trago comigo. É Tá, você dizer para você mesmo, só um instantinho, você dizer tá. para você mesmo, eu tenho estes erros, entende? Essas dificuldades. Por favor, Krishna, sabe? Entrar nesse processo, como você falou. Tirar 10, 15 minutos, que seja, todos os dias. Todos os doshas precisam disso, né? Todos os biotipos precisam entrar nessa meditação, nem que seja 10, 15 minutos, num dia, não é? Para se reconhecer e ver, olha, eu tenho essas dificuldades, os meus desequilíbrios, eu entrego nas mãos de Krishna. Então, me ajude, porque é isso que eu vou fazer, sabe? É isso que eu sempre faço e tento fazer. Claro que nem sempre consigo, a maioria das vezes não consigo, mas não pode deixar de tentar, né? De querer se transformar num ser melhor. Vrinda, você não pode transformar os elementos que quando você nasceu, a gente tem uma herança genética, tem 30% de ar, 40% de terra, 50% de fogo, 10% de ar. A gente não pode mudar isso. Não é uma questão de ter fé, de depender em Krishna ou em quem seja, não é isso. A gente tem por exemplo, você é morena com olhos verdes para a vida, não adianta, você não vai mudar. Então, esses esforços, a gente tem que tomar em consideração a nossa anatomia, é a anatomia os 5 elementos, né? A gente nasceu, nós temos as influências da idade, da estação do ano, onde a gente mora, né? Da época do dia, da hora do dia, mas a nossa Constituição não vai mudar. Então, não adianta eu querer rezar, pedir a Krishna, que é maravilhoso, claro, depender de Deus para nosso equilíbrio, mas tem que ter esse conhecimento que você aplica na prática, senão não adianta, sabe? Se você tem muita terra em você, a menos que você faça, você não precisa trabalhar, você é super rica, você faz esporte o dia todo para ficar sempre naquele movimento, aí você consegue abaixar o teu cafa, né? Vata igual. Lembra daquela história que eu contei da Laura Pires, essa carioca que se curou de poliartrite? Se você tiver suficiente dinheiro, que, claro, seria que eu desejo para todo mundo, né? Tem opulência financeira, não precisar trabalhar, não ter filhos, nada, e só tomar conta de você, cozinhar, prachada, cada coisa que é bom para o teu dosha, meditar, respirar, cantar mantras,
Mas quem pode fazer isso, né? Quase ninguém. Então, vamos ao essencial, vamos focar no essencial, as dicas mais importantes. Na aula que vem, eu vou dar, então, um resumo das dicas mais importantes, que são práticas, que a gente pode fazer. Porque não adianta eu dizer, ó, come aspargo 3 vezes por dia, ninguém vai fazer, né? Nós temos que ir para o que é prático, fácil, nessa caliuga que a gente vive. Então, eu vou dar todas as dicas e vou falar com uma sua minha, uma ótima ideia. Vou jogar uns toques aí nos buscadores. Assim, o post de saúde, né? Podcast saúde. Assim, uns toques. Muito boa ideia, Samir. Tá bom? Então, eu agradeço muito, muito a participação de todos vocês, a possibilidade de ter compartilhado esse conhecimento que não é meu, que é da Ayurveda Sagrada. Tá? Eu desejo a todos um ótimo dia, uma maravilhosa semana, e a gente se vê a semana que vem. Namastê, Hare Krishna.